Na Frequência. No penúltimo Na Frequência do ano, a gente vai falar sobre o assunto mais comentado das últimas semanas e que está sendo o desejo da população mundial desde o início dessa pandemia: a vacina contra a Covid-19. A gente convidou o Dr. Fernando Arestrup, que é imunologista e também alergista, para tirar as principais dúvidas com relação ao imunizante tão aguardado por todos nós, né? A entrevista foi gravada e a gente confere agora. Dr. Fernando, boa tarde, seja bem-vindo ao Na Frequência de hoje para falar, sobre um assunto talvez mais importante desse ano, que é a vacina. Só pra gente começar, ela faz mal, doutor? É seguro se vacinar? Porque muita gente tem medo, de se imunizar. Boa tarde a todos os ouvintes. O desenvolvimento de vacinas tem uma importância enorme na história da humanidade. Sem as vacinas, por exemplo, nós não estaríamos aqui conversando agora. Elas debelaram doenças que matavam milhões de pessoas, como o sarampo, como a gripe, enfim. Se nós não tivéssemos as vacinas, a história da humanidade seria completamente diferente. Todas as vacinas, para serem liberadas, elas passam por testes adequados com relação à sua segurança, à sua capacidade de ter resultado, que é a eficácia, e também com relação a possíveis efeitos adversos. As vacinas, então, têm toda uma comprovação científica e só são liberadas quando os benefícios são superiores aos efeitos adversos. Portanto, todas as pessoas devem se vacinar, não somente para coronavírus, mas seguindo todo o calendário vacinal que é utilizado no Brasil e em todos os países do mundo onde a utilização das vacinas, da imunoprofilaxia vacinal, é a principal arma que nós temos para prevenir doenças. Portanto, vacina não faz mal. Não tenham medo da vacina. Tenham medo, sim, de não tomarem vacinas e não se protegerem. Para o coronavírus, qual vacina o senhor acha que vai ser a melhor? A da Oxford, a Coronavac, a Pfizer, enfim, qual delas? Nós estamos começando a conhecer melhor esta infecção. Todas as vacinas são novas, portanto, seria imprudente de minha parte dizer aqui qual vacina é melhor. O que nós temos que confiar é que estão sendo realizados estudos clínicos, científicos de qualidade. E quando nós tivermos a liberação dessas vacinas pelos órgãos reguladores, no caso do Brasil, a Anvisa, nós podemos confiar que estamos diante de uma opção viável e que deve ser feita. Existem 3 tipos de tecnologia de vacinas que nós teremos a possibilidade de utilizar. A tecnologia mais antiga, que é a inativação do vírus, é utilizada na vacina Coronavac, que está sendo feita em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo. Os resultados preliminares foram muito bons, mas nós ainda não temos trabalhos publicados com os resultados finais da fase 3. Portanto, temos que aguardar os resultados para podermos então ter uma opinião mais definitiva e liberar esta vacina para uso. A segunda tecnologia que nós teremos à disposição é a chamada tecnologia de vetor viral, utilizada nas vacinas que estão sendo desenvolvidas em parceria entre Universidade Oxford, Laboratório AstraZeneca e no Brasil existe uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, com a Fiocruz. Neste caso, é utilizado um vírus que não causa doença, que é o adenovírus, para levar para dentro da nossa célula uma proteína chamada de proteína S, que é a proteína Spike, que é uma proteína do coronavírus que não causa doença, mas que é capaz de desenvolver uma resposta imunológica protetora. Já foram publicados em revistas científicas importantes resultados de ensaios clínicos com esta vacina e a eficácia gira em torno de 70%, o que é muito bom para uma vacina. A terceira tecnologia que nós teremos à disposição está sendo utilizada pela vacina da Pfizer-BioNTech e também da Moderna, que é um laboratório nos Estados Unidos. Esta vacina da Pfizer-BioNTech
já foi liberada para utilização na Inglaterra, nos Estados Unidos e está em fase final de aprovação na comunidade europeia. Tem uma eficácia em média de 94%, o que é um resultado espetacular. Ela utiliza a tecnologia de RNA mensageiro, onde nós recebemos uma mensagem para que o nosso próprio organismo produza proteínas do vírus que não são capazes de gerar doença, mas que induzem uma resposta imunológica protetora. Muito bem, nós estamos iniciando o desenvolvimento dessas vacinas, temos uma esperança muito grande de que todas vão dar certas e não devemos agora dizer se uma é melhor do que a outra, mas sim se esta vacina foi ou não aprovada pelos órgãos reguladores, como, por exemplo, a Anvisa no Brasil e a FDA nos Estados Unidos. O Brasil, sendo um país grande e também populoso, precisaria de todas as vacinas que estão sendo negociadas com os laboratórios para imunizar os cidadãos ou só uma basta? Existe uma corrida no mundo inteiro para imunizar as pessoas. Nós não teremos uma quantidade de vacinas suficiente neste primeiro momento. Portanto, nós teremos que utilizar todos os tipos de vacinas aprovadas. Desde que a vacina seja estudada adequadamente e liberada para uso pelos órgãos reguladores, todos devem tomar a vacina que estiver disponível em sua região. Precisamos que a população entenda isso. Quanto mais pessoas vacinadas, maior a chance de atingirmos uma imunidade coletiva e contermos esta pandemia. As pessoas que já tiveram a Covid-19, incluindo as que foram assintomáticas, precisariam ser vacinadas ou não? As pessoas que já tiveram Covid-19 devem ser vacinadas. Nós sabemos hoje que a imunidade conferida pela doença é uma imunidade passageira. Estudos mostram que esta imunidade permanece de 3 a 6 meses. Além disso, essas pessoas que já tiveram doença podem transmitir o vírus. Portanto, temos que orientar a população que quem já teve a doença Covid-19 pode transmitir para outras pessoas e também, embora não seja muito frequente, pode ocorrer reinfecção. Temos que vacinar todas as pessoas, independente ou não de já ter contraído a doença. Na Frequência. A vacina da Pfizer causou alergia grave, em cidadãos na Inglaterra. Eu gostaria que o senhor explicasse por que isso pode ter acontecido e se isso é motivo para a gente se preocupar, se a gente deve ou não tomar essa vacina caso ela comece a ser aplicada aqui no Brasil. Todos os medicamentos podem causar reações alérgicas. Com as vacinas, nós também temos esta possibilidade. No caso das vacinas para a Covid-19, não haveria de ser diferente. Os relatos de casos que tivemos de reações alérgicas com a utilização da vacina da Pfizer na Inglaterra, na verdade, já eram esperados. Nós teremos um grupo de pessoas que vão reagir a algum constituinte das vacinas. Nas vacinas, nós temos o princípio ativo, temos diluentes, temos substâncias chamadas de adjuvantes, que são utilizadas para aumentar a imunogenicidade da vacina. Ou seja, nós podemos ter uma reação alérgica contra qualquer uma dessas substâncias. Estes casos ainda estão em investigação e nós precisaremos de mais tempo para termos conclusões definitivas. Entretanto, isto não contraindica a aplicação das vacinas. A recomendação que nós temos que dar é que as pessoas que têm histórico de reações alérgicas graves, as chamadas reações anafiláticas, com urticária, edema em face, lábio inchado, olho inchado, falta de ar, baixar a pressão, são sintomas que caracterizam as reações alérgicas graves, devem ter uma orientação específica.
poderá acontecer reação alérgica com qualquer tipo de vacina contra a Covid-19. Estes pacientes com histórico de reações alérgicas devem ser encaminhados para um médico especialista em alergia e imunologia. O médico especialista poderá avaliar a necessidade de testes adequados e também poderá orientar como deverá ser feita esta aplicação. Esta aplicação pode ser feita desde que tenhamos cuidados adequados em ambiente preparado para o atendimento de reações alérgicas graves. Portanto, a população tem que saber: reação alérgica pode acontecer com qualquer medicamento e com qualquer vacina. Fiquem tranquilos, procurem uma orientação adequada do médico alergista e imunologista. Todas as vacinas precisam passar pela aprovação e liberação da Anvisa para depois começarem as imunizações? Ou aí, em caráter de emergência, por exemplo, elas podem começar a ser aplicadas sem o aval da agência reguladora? Todas as vacinas, mesmo que para uso emergencial, têm que ser aprovadas pelos órgãos reguladores. No Brasil, é a Anvisa. O que existe é uma análise especial da Anvisa para vacinas que foram aprovadas por órgãos reguladores importantes, de renome de outros países. Então, isto pode acelerar o processo de liberação no Brasil. A vacina contra o coronavírus vai ser aplicada em 2 doses, né, doutor Fernando? Em quanto tempo uma pessoa pode adquirir imunidade depois de tomar essas doses? No Brasil, nós temos 3 vacinas que estão com possibilidade de serem incorporadas ao Plano Nacional de Imunização. A Coronavac, feita em parceria com o Instituto Butantan, a Oxford AstraZeneca, feita em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, e a vacina da Pfizer, que já está sendo utilizada na Europa, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Estas 3 vacinas, que já estão em fase de disponibilização brevemente, elas possuem uma característica de serem aplicadas em 2 doses. Nós já temos o início de uma imunidade protetora desde a aplicação da primeira dose, em média 10 dias após a primeira aplicação. A imunidade protetora completa ocorre entre 15 a 30 dias após a segunda aplicação. Está sendo preconizado um intervalo de 3 semanas entre a primeira dose e a segunda dose. Os casos de reinfecção que foram comprovados no Brasil podem atrapalhar os planos de imunização dessas vacinas que estão sendo testadas ou aquelas que já concluíram as 3 fases do teste, ou não vai impactar em nada? Os casos de reinfecção relatados não mudam em nada a nossa estratégia de proteção da população. Não faz diferença nenhuma. Mais uma vez eu lembro que os casos de reinfecção são muito pouco frequentes. Isto não faz diferença nenhuma na postura que nós temos que ter no combate a esta pandemia. Para encerrar, doutor, pelo andar da carruagem aí, em quanto tempo o Brasil pode começar a vacinar os cidadãos? Acredito que no primeiro mês do ano que vem, já no início do ano, já teremos novidades com relação ao início da imunização em nosso país. Precisamos de imunizar as pessoas o mais rapidamente possível. Espero que a população entenda que a única forma de proteção que nós temos é a utilização de vacinas. Isto já é a nossa realidade. Se nós estamos aqui hoje, vivos, conversando, se vocês estão me ouvindo aqui agora, é porque ao longo da história da humanidade, a medicina desenvolveu vacinas. E estas vacinas possibilitaram que as pessoas não tivessem poliomielite, não tivessem sarampo, rubéola, cachumba, hepatite, infecção pelo HPV. Ou seja, não tem nada de novo do que nós estamos preconizando agora. Nós estamos diante de uma nova doença. Isto é a novidade. E graças a Deus, em tempo recorde, conseguimos desenvolver tecnologias de imunização. Temos que acreditar que tudo vai dar certo, mas temos que fazer a nossa parte. A nossa parte
é participar do processo de imunização assim que for liberado pelos órgãos reguladores a aplicação, seja no sistema público e também no sistema privado. Acho que no primeiro semestre do ano que vem teremos também vacinas nas clínicas de vacinação. Doutor Fernando, a gente poderia ficar até amanhã conversando sobre esse assunto que causa tantas dúvidas para a população, né? Pena que o nosso tempo é curto para isso, mas a gente acredita que tem ajudado bastante muitas pessoas que ainda não têm todas as respostas para a vacina. Muito obrigada pela participação, um grande abraço e até a próxima.